A graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 9 de abril de 2020 e por ocasião da Páscoa, nossas devocionais têm como tema as 7 palavras da cruz. E agora nós iremos ler e refletir a respeito da quarta palavra, que se encontra em Marcos capítulo 15, versículo 33 e 34. Padecendo das mais exorbitantes dores, Jesus ecoa o lamento do salmista no Salmo 22. Leamos Marcos capítulo 15, versículo 33 e 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Trevas. Essa é uma daquelas palavras que nos traz arrepios, calafrios, uma sensação ruim. Trevas são símbolos de dor, angústia, de uma situação grave. Por isso que essa expressão, essa palavra não é usada frequentemente e nem deveria. Os momentos adversos que passamos chamamos de sofrimentos, mas nem todos sofrimentos podem ser chamados de trevas. Você pode sofrer com a eliminação do seu time, sofrer com a perda de uma vaga de trabalho, de emprego. Você pode sofrer com a morte do seu bichinho de estimação. Mas quando você é diagnosticado com um câncer devastador, quando você perde um ente querido que lhe é tirado à força, com extrema violência, e você se vê tomado pela depressão, essas coisas são mais que sofrimentos. São trevas. Não por acaso a expressão, a palavra trevas, aparece muito no livro de Jó. É como se as trevas fossem o momento de sofrimento mais agudo, mais intenso, mais grave, mais sério, pelo qual nós poderíamos passar. Você já passou por momentos assim? Você sabe o que é o eclipse da alma? Você conhece as trevas? Talvez você responda com um sim, talvez responda com um não, mas independentemente da sua resposta, eu quero te falar sobre alguém que conheceu as trevas de um modo que nenhum homem ainda as conheceu. Jesus conheceu as trevas em sua plenitude, no corpo e na alma. Em sua descrição da morte de Jesus, Marcos diz: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Enquanto Jesus morria, a terra estava em trevas. Aquele em que todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que existe se fez, o autor da vida, a origem da vida, estava morrendo na cruz, e toda a criação foi cingida por intensa escuridão. Como afirmou Isaac Watts, o sol foi envolto em trevas e ocultou suas glórias quando Cristo, o poderoso Criador, morreu pelo pecado do homem, criatura sua. Nas trevas, Jesus foi julgado. Jesus havia sido julgado pelos judeus na escuridão da noite, num tribunal, num julgamento injusto, com testemunhas falsas, mas agora ele estava sendo julgado por um Deus santo e justo. E o que faz com que afirmemos isso? Por que podemos afirmar que Cristo Jesus estava sendo julgado por Deus Pai em meio às trevas? Porque na Bíblia, a presença de trevas durante o dia é um sinal de ira e julgamento divinos. O exemplo máximo desse fenômeno são as trevas que caíram sobre o Egito
a penúltima praga na primeira Páscoa, seguida da morte dos primogênitos. Assim, quando trevas desse tipo caem sobre a terra, sabemos que Deus está julgando. Deus está agindo em julgamento. E Deus estava julgando a quem naquele momento? Ele estava julgando o seu próprio Filho. Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador. E por causa disso, Cristo foi alvo do julgamento e da ira de Deus, bem como teve que suportar os sofrimentos decorrentes disso, como, por exemplo, o abandono de Deus. Nas trevas, Jesus foi julgado. Nas trevas, Jesus foi abandonado. Durante 3 horas de intensa escuridão, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Suas mãos e pés haviam sido atravessados pelos pregos. O sangue vertia pela sua face e escorria também pelo seu corpo, por conta da coroa de espinho e das chicotadas que haviam dilacerado sua carne. A falta de ar era grande, mas ele não reclama de nenhum desses infortúnios. Antes, parece haver um sofrimento maior que todas essas coisas. Então, em meio à escuridão, em meio às densas trevas, ouve-se um grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? A maior dor que Jesus sentia não era do corpo, mas da alma. A dor do abandono de Deus. E esse abandono foi muito mais intenso do que seria para qualquer outra pessoa. Afinal, desde a eternidade, o Pai vivia em perfeita comunhão com o seu Filho, se deleitando nele. Logo, o Filho sente muito mais o abandono do Pai do que qualquer outra pessoa poderia sentir. Nas trevas, Jesus foi julgado. Nas trevas, Jesus foi abandonado. Mas nas trevas, a nossa luz raiou. Deus meu, por que me desamparastes? E a resposta a essa pergunta é uma só. Deus o abandonou, o desamparou por você. Deus o abandonou por mim, por nós. Jesus foi desamparado por Deus para que nós nunca tivéssemos que ser. Nas trevas, Jesus foi julgado para que nós não fôssemos condenados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, se fez maldito em nosso lugar. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Deus Pai estava colocando sobre ele a iniquidade de todos nós e o condenando em nosso lugar. Naquela hora, naquele dia, o justo morria pelos injustos. O Cordeiro inocente de Deus derramava o seu sangue em favor de pecadores culpados. Por isso, hoje nós podemos declarar: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Nas trevas, a nossa luz raiou, porque nas trevas Jesus foi julgado para que nós não fôssemos condenados. E nas trevas, a luz raiou porque Jesus foi abandonado para que nós jamais fôssemos separados dele. A escuridão significou o julgamento de Deus sobre os nossos pecados, sua ira queimando no coração de Jesus, de tal modo que ele, como nosso substituto, sorveu a mais intensa agonia e angústia indescritível,
bem como um isolamento terrível de Deus Pai. O inferno subiu ao Calvário naquele dia. O Salvador sentiu intensamente o abandono que os seus eleitos sentiriam extensivamente numa eternidade no inferno, banidos da face de Deus e da glória do seu poder. Mas por quê? Ele foi abandonado em nosso lugar. Agora nós também podemos declarar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nas trevas, Jesus foi julgado. Nas trevas, Jesus foi abandonado. Nas trevas, a nossa luz raiou, porque nas trevas Jesus foi julgado para que nós não fôssemos condenados. Porque nas trevas Jesus foi abandonado para que nós jamais fôssemos separados dele. De modo que, meu irmão, minha irmã, em suas amarguras, tristezas e depressões, quando você se sentir abandonado, lembre-se que Jesus proferiu o clamor agonizante: Deus meu, abandonado estou, para que por toda a eternidade você não tivesse de proferir este clamor. De modo que cada coisa ruim que aconteceu ou acontecerá com você nessa vida são apenas uma tênue sombra do inferno que você jamais verá por causa de Cristo. Afinal, as únicas trevas que poderiam te destruir para sempre foram absorvidas para dentro do coração de Jesus. O julgamento que deveria ter recaído sobre nós recaiu sobre ele. Ele foi abandonado pelo Pai para que você nunca fosse esquecido. Sendo assim, o grito na escuridão nos mostra como Jesus teve de sofrer nas trevas para que nós pudéssemos viver eternamente na luz. Amém. Eli! Eli! Lema sabachthani. This is my Father's word. Oh, let me ne'er forget that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. All things He will employ. By the suffering Son, sovereign love has won.